E fala, manaturistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, convite da Cineflix, coloquem o capacete porque lá vem pedrada e muita catástrofe, porque hoje eu vou falar sobre o filme Twisters, obra dirigida por Lee Isaac Chung. Twisters, galera, vai ser aquele tipo de obra que vai resgatar aqueles filmes do tipo catástrofe que fizeram muito, mas muito sucesso algumas décadas atrás. E para aquele povo que não sabe o que é um filme do tipo catástrofe, é aquela obra que vai se passar toda em torno de um tipo de desastre natural, como tsunami, explosões por vulcões, terremotos. Então esses desastres naturais é que vão ser a base para nossa história. E olha que a Universal tá apostando alto nesse retorno a esses filmes do tipo catástrofe, porque Twisters vai ser um filme desse tipo com investimento muito, mas muito alto. Cerca de 200 milhões estão investidos nesse filme e que a Universal ela tá esperando esse retorno nas bilheterias, porque conforme o povo for assistindo, a galera vai começar a dizer como esse filme é bonito, porque de fato as cenas que a gente tem nesse longa, elas são belíssimas demais. Nesse longa a gente acompanha a Kate, que é uma estudiosa de tornados e que ela acaba perdendo o namorado e seus amigos durante uma caçada científica. E aí, anos depois, ela se vê novamente atrás de tornados, só que agora com um objetivo diferente, que vai ser ajudar as pessoas que estão nas zonas de risco. Só que aí no meio de toda essa jornada, ela vai conhecer um cara chamado Tyler, que é um caçador de tornados e que acaba postando todas as suas façanhas na internet. E aí essa relação que começa como uma disputa, logo acaba se tornando um trabalho de equipe quando eles decidem lutar em prol de algo maior. E pra quem não sabe, Twisters ele é um remake de um filme de mesmo nome que foi lançado lá em 1996 e que, diga-se de passagem, fez o maior sucesso na época. E olha que eu não acho que esse novo filme ele fique muito atrás do longa de 96 não, tá? Porque, por via de comparação, esse novo filme ele vai ter pontos que são melhores do que o filme antigo, mas também vai ter pontos que são piores do que o longa de 96. Mas vamos começar falando de coisa boa, né? Vamos falar sobre a fotografia e os efeitos especiais desse filme. Porque sim, meus caros, a fotografia e os efeitos especiais desse longa são belíssimamente catastróficos. São tão bem feitos, mas tão bem feitos, que parece que essa galera de fato tá caçando tornados. Parece que o povo tá lá no meio da tempestade caçando esses tornados, porque é tudo muito, mas muito bem feito. E aí, como se não bastasse a fotografia e esse efeito do tornado já ser de uma qualidade excepcional, eu acho que o pós ele é ainda mais incrível. Por quê? Porque depois que o tornado passa, depois que tem toda a destruição, a gente vê aquela área, aquela cidade totalmente devastada por conta da tragédia natural que aconteceu, e esse momento que é mostrado os escombros, que é mostrado a galera saindo dos escombros, é tão bem feito, é tão bem detalhado que parece que aquelas cenas do filme elas foram tiradas de noticiários que estavam reportando locais que de fato foram destruídos pelo tornado. Então a fotografia e os efeitos especiais eles são de uma qualidade maravilhosa e que ver isso numa telona com bom som é ó, perfeição. Outro acerto desse filme, sem sombra de dúvidas, é a escalação dos atores para viverem os seus protagonistas. Primeiro a gente tem Daisy Edgar Jones e Glen Powell, que galera, a química deles dois é simplesmente maravilhosa, é muito, mas muito boa. Eles dois em tela, só sucesso. Mas assim, dentre eles dois a gente tem um destaque que vai pra Glen. Porque, cara, Glen esse ano ele só tá dando tiro certeiro atrás de tiro certeiro. Isso porque no início do ano a gente teve uma comédia romântica que ele era protagonista, chamado Todos Menos Você, que o pessoal gostou no cinema, que eu gostei, foi muito bacana esse filme, é muito interessante, é uma comédia romântica gostosinha. Mais recentemente a gente teve Assassino por Acaso, que também é um tipo de comédia, tem um pouco de romance, mas já é numa vertente diferente. E agora a gente tem Twisters, ou seja, 3 filmes bons com a pegada meio cômica, mas que trazem vertentes diferentes desse ator. Então o cara, ele soube o que escolher para poder fazer no ano de 2024. Mas assim, galera, além dos dois protagonistas, a gente tem um outro personagem que se torna um personagem chave para essa trama, que é um repórter. O repórter, ele não sabe absolutamente nada sobre tornados, mas está na história justamente para poder fazer a cobertura dos eventos que o personagem de Glen Powell participa. E esse personagem, ele vai ser extremamente importante para a história, porque ele vai servir como link entre o filme e os espectadores. Porque ao longo do filme, como a gente tem cientistas envolvidos na história, muitos termos científicos relacionados a furacões, relacionados a tornados, sobre como é que ele se forma e etc., eles utilizam uma terminologia técnica, que há de convir que nem todo mundo conhece esses nomes científicos. E aí o filme teria duas possibilidades. Uma era falar esses nomes e aí de forma maçante explicar de forma totalmente desencaixada da história o que é que significava aquele nome, ou fazer essa estratégia que foi extremamente inteligente, que é colocar um personagem que não sabe absolutamente nada e que a esses termos eles vão ser explicados para esse personagem. E aí faz
todo sentido dentro do contexto. Então a forma como esses termos técnicos eles acabam sendo explicados simplesmente faz sentido. Entretanto, galera, nem tudo são flores, né? Isso porque Lee Isaac Chung, ele que é o diretor desse filme, ele tem uma forma muito peculiar de dirigir os seus filmes e que eu confesso que não são formas que eu gosto assim. Chung, ele foi o diretor do filme Minari, que inclusive concorreu ao Oscar na categoria de melhor filme e que quando eu assisti, eu detestei o filme. Eu achei o filme chato, monótono, parado, sabe? E eu sei que é um filme que tem uma carga dramática interessante, que ele conta uma história, a história do filme, ela é interessante, só que o filme ele é muito, mas muito arrastado. E aí eu acho que em alguns momentos isso acabou se repetindo aqui em Twister, porque a gente vai ter momentos em que o filme ele fica arrastado, que ele fica parado, que os momentos eles são esticados sem a menor necessidade. Eu até entendo que isso possa ser um artifício que o diretor quis usar do seguinte: no momento em que a gente tem os terremotos, é caos, é loucura, é gritaria e tal, e que no momento em que não tá tendo tornado e que os personagens eles estão mais tranquilos, é um momento de calmaria, é um momento mais de tranquilidade, de desenvolver esses personagens. Só que o que acontece, cara, é que em muitos momentos, esse momento de calmaria e esse momento de conhecer e desenvolver os personagens simplesmente é chato, é muito espichado e que não precisava. E eu não sei se nesse filme em particular isso vai ser considerado um tipo de incompetência, porque outra coisa que fica muito claro nessa obra é o seguinte, é que um roteirista ausente no set faz muita, mas muita falta. Isso porque Twisters ele acabou sendo impactado por conta da greve de roteiristas e depois da greve de atores que teve lá em Hollywood. E aí o que acontece foi que o filme ele começou a ser gravado, ele teve que ser parado para depois começar a ser gravado de novo. Então essa parada aí com certeza pode ter impactado negativamente o roteiro. Em muitos momentos do filme a gente vê de que eles não tiveram criatividade suficiente para poder fazer a história fluir em alguns rumos. Então algumas saídas muito bizarras que são totalmente questionáveis acabam acontecendo para poder o filme ele fluir. Então é o que eu chamo de roteiro preguiçoso, que minha mãe adora falar, mas um roteiro preguiçoso e que acaba utilizando moletas de roteiro para poder fazer a história fluir, porque nesse caso não houve criatividade. De qualquer forma, galera, eu acho que Twisters ele é um bom filme para poder você assistir no cinema assim, principalmente por conta de toda a beleza técnica e por conta da imersividade que ele traz. Mesmo tendo alguns deslizes de direção e do roteiro, os protagonistas eles conseguem segurar bem a onda e fazem com que a gente gargalhe em alguns momentos e também se compadeça com outros à medida que a história ela vai passando. Por isso eu, Iago, dou 3.5 almofadinhas pra esse filme, porque de fato eu não tava esperando pela qualidade desse filme, eu não tava esperando que essa obra fosse me trazer bastante, eu simplesmente fui assistir porque tava falando sobre esse filme, eu queria saber sobre o que se tratava, e acabou sendo uma grata surpresa pra mim. E se você é fã de filmes de catástrofes naturais, você precisa ir no cinema assistir esse filme, porque ele vai ser uma excelente dica pra você. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí, dá aquela força, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!